Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Estatística Descritiva. Nesse vídeo nós vamos falar de medidas de dispersão. Considere os conjuntos de dados abaixo. Percebam que esses três conjuntos eles são bem diferentes entre si, porém eles têm a mesma média. E não são igualmente distribuídos, né? Percebam que o conjunto X, todos os pontos caem no mesmo local. No Y, eles estão um pouco mais dispersos, e no Z, mais dispersos ainda. A ideia é criar alguma medida que seja capaz de compreender, entre aspas, né, essa dispersão dos dados. Uma boa ideia seria a gente verificar o quão distante cada elemento do conjunto está afastado da média. E três medidas são bem populares: o desvio absoluto, a variância populacional e a variância amostral. No caso do desvio absoluto da variância populacional, a gente divide por N, né? Só para balancear a medida. A variância amostral ela é dividida por N-1 para corrigir viés, mas essa é uma questão que vai ser falada mais à frente. A notação que a gente utiliza para variância amostral e populacional são sigma ao quadrado para populacional e S quadrado para amostral. Considerando o conjunto Z, né, a gente pode calcular da maneira como está no vídeo. A gente pega cada elemento, subtrai da média que é 5, eleva ao quadrado e divide pelo total, obtendo 8. Se a gente fizer isso para os conjuntos x e y, a gente obtém 0 e 2. Então percebam que a medida ela aumenta quando os dados estão mais dispersos. A variância ela é preferível por algumas razões. Pontos negativos e positivos não se cancelam, e pontos mais distantes recebem peso maior. Porém, ela não é calculada na dimensão original dos dados, só que isso é facilmente corrigido. Basta tomar a raiz da variância e nós teremos o desvio padrão, que está na mesma dimensão dos dados originais. A notação que a gente utiliza para o desvio padrão é sigma para o populacional e S para o amostral. Basta tirar o quadrado. Se a gente calcular isso para os mesmos conjuntos de dados, a gente vai ter 0, 1,41 e 2,82, também aumentando à medida que os conjuntos de dados são mais dispersos. Outra medida importante é o quantil. A gente vai definir o quantil para poder calcular uma outra medida de dispersão, que é a distância interquantil. Três quantis são bastante úteis, né? O quantil ele observa 100% vezes P dos dados que estão à sua esquerda. Então, por exemplo, o primeiro quartil, que é o quantil de 25%, ele tem 25% dos dados à sua esquerda. O quantil de 50%, ele tem 50% à esquerda, consequentemente 50% à direita, é a mediana. E o terceiro quartil, que é o quantil de 75%, ele tem 75% dos valores à sua esquerda. Como a gente calcula os quantis? Lembrem-se que a gente calculou a mediana no vídeo de medidas de posição para esse conjunto de dados e a gente obteve 73. Dessa forma, a gente tem uma quantidade par de elementos à esquerda e a mesma quantidade à direita. Para calcular os quantis, o quantil 1 e o 3, basta a gente pegar os elementos centrais e tomar a média. E assim a gente obtém esses quantis. E se a gente tiver um conjunto, né, de dados que tem uma quantidade par de elementos? Isso também a gente já fez e calculamos a mediana obtendo 74. Dessa forma, à esquerda e à direita da mediana nós vamos ter uma quantidade ímpar agora de elementos. Então, os quantis são simplesmente os elementos centrais desses conjuntos separados. A distância interquantil é definida como a diferença entre o quartil, o terceiro quartil e o primeiro quartil. E 50% dos dados estão contidos nesse intervalo. Isso nos permite criar uma variável, aliás, uma variável não, um gráfico para variáveis quantitativas que é chamado de boxplot. O boxplot, né, como vocês podem ver aí na figura, ele é representado por uma caixinha. Essa caixinha, no centro dela, a gente tem a mediana. A extremidade inferior
é o primeiro quartil e a extremidade superior é o terceiro quartil. Então, dentro dessa caixinha, a gente tem 50% dos dados. A gente define LI e LS como sendo limite inferior e limite superior. Como eles são calculados? O limite inferior é o primeiro quartil menos 3/2 da distância interquantil e o limite superior é o terceiro quartil mais 3/2 da distância interquantil. Se alguma observação, algum elemento do conjunto de dados fica fora dessas faixas delimitadas pelo limite inferior e o superior, nós dizemos que eles são pontos atípicos, ou valores atípicos, ou no inglês, outliers. Então, considerando o exemplo das notas dos alunos do segundo semestre de 2015 do curso de Probabilidade Estatística do período noturno, 64 alunos tiveram notas variando de 0 a 10, e a gente tem algumas medidas resumo aí. O mínimo foi 1, o primeiro quartil 4,98, a mediana 5,94, a média 5,34, o terceiro quartil 6,73 e o máximo 9,47. Então a gente também pode analisar essas menções por meio do box plot e um histograma também para ajudar. Então percebam que o histograma ele tem um formato de sino, né, uma concentração aí próxima do 6. E o box plot indica algumas coisas para a gente. Primeiro que aquele valor máximo ele é um outlier, né, para esse conjunto de observações. E a gente tem outras 5 notas que também são consideradas outliers. Então, o máximo, que foi 9,47, é considerado um outlier, e outras 5 notas, né, que ficaram abaixo de 2,5, também são consideradas outliers. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de acompanhar o site passeioaleatório.com, onde vocês podem ter acesso a outras ferramentas, curiosidades, laboratórios para aprender o software estatístico R e outras ferramentas. Então, aguardem o próximo vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima.